Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. Lembrando que o Gazeta Entrevista é um oferecimento muito especial da água mineral Verágua, produzida em nosso estado, nas lindas terras do Quinari, lá na fonte do nosso querido Alencar. Meu abraço para o Alencar e família. Água mineral é Verágua. Eu sempre ofereço para os meus convidados. Também tenho na minha casa, quando eu compro meu garrafão de 20 litros, é Verágua. Deixa eu aproveitar o meu tempo, quero direto passar para a minha conversa com a Procuradora-Geral de Justiça, a doutora Patrícia Rego, completando seu primeiro ano de mandato. Tem tantas coisas para a gente conversar. Doutora Patrícia, muito boa noite. Boa noite. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, tudo ótimo. Doutora Patrícia, eu me lembro que naquela nossa conversa, logo que a senhora assumiu a chefia do Ministério Público do Acre, eu lhe fiz uma pergunta, eu gostaria de saber se a senhora se lembra. Eu disse, doutora Patrícia, não estaria o Ministério Público do Acre precisando dar uma resposta mais efetiva à população acreana sobre o combate à corrupção? Neste primeiro ano de sua gestão, o que a senhora traz a respeito disso? Eu me lembro, Alan, disse naquela ocasião que a gente precisaria melhorar e eu acho que a gente melhorou, né? Eu tenho dados, houve um investimento muito grande nessa área. Nós fortalecemos um núcleo de apoio técnico à investigação, que foi onde nós conseguimos os investimentos do laboratório de lavagem de dinheiro, que é uma série de equipamentos e softwares que vai ajudar os promotores que atuam nessa área no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Nós estamos trazendo o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro para dentro do GAECO e fortalecendo o GAECO. E nós fizemos uma espécie de apoio mesmo, estímulo às promotorias que atuam nessa área para combater a corrupção e a improbidade administrativa. E o resultado já veio. Nós tivemos esse ano, e eu não estou dizendo aqui que nós estamos comemorando isso, porque na realidade o que eu queria dizer aqui é que o Ministério Público não precisaria atuar no combate à corrupção. Mas infelizmente tem que atuar. Infelizmente tem que atuar. E duramente. E o que a gente queria é que de fato os gestores se portassem de conformidade com a lei, com a moralidade, mas infelizmente os dados aumentaram consideravelmente. Em 2011, eu estou aqui com os dados, nós tivemos no Estado, no combate à corrupção e improbidade, 60 procedimentos instaurados em todo o Estado. Esse ano nós tivemos 163 procedimentos investigatórios, um aumento, portanto, de 172%. Ações de improbidade administrativa, o ano passado nós tivemos 18, esse ano nós tivemos 32 ações, 78%, portanto, de aumento. Em se tratando de autoridades que têm prerrogativa de foro, nós tivemos, com relação a prefeitos, por exemplo, 9 prefeitos denunciados em ações criminais, 2 prefeitos foram afastados dos seus cargos e no Tribunal de Justiça há 6 inquéritos tramitando, inquéritos criminais que apuram crimes dessa natureza e há 28 procedimentos instaurados. Então, esse é um número a ser considerado. Houve, de fato, uma priorização e uma nesse atuação tema, do Ministério Público efetiva, sem falar que esse é um ano eleitoral onde nós tivemos que dividir, né, as funções, porque você sabe que o Ministério Público Eleitoral, em eleições municipais, ele é predominantemente os promotores de justiça. E a atuação dos promotores de justiça, eu inclusive vou fazer um reconhecimento a eles na sexta-feira, que é o dia do Ministério Público, eu acho que foi louvável, foi uma atuação bastante significativa, né? Eles atuaram fortemente nos municípios, foi divulgado pela imprensa, no sentido de trazer para o Acre uma eleição limpa, uma eleição verdadeiramente que representasse a vontade do público e de acordo com a lei, com a moralidade, com os princípios republicanos. Operação Delivery, que também teve uma participação fundamental, inclusive na investigação do Ministério Público, doutora. O que a senhora traz de análise sobre essa operação? Esse foi outro eixo. Na realidade, Alan, o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro é um objetivo estratégico do Ministério Público. Então, o fortalecimento do núcleo, todas essas ações, ele é parte de uma estratégia que foi montada desde o planejamento. Outro eixo, outro objetivo estratégico que foi priorizado na minha gestão foi a defesa da infância e da adolescência. Então, nós atuamos em 2 frentes. Uma frente que é preventiva e a gente, desde janeiro, começou a lançar no estado todo, em vários municípios, aquela campanha com a Ivete Sangalo, uma campanha educativa de dar um basta à violência contra criança e adolescente.
E nós, no eixo repressivo, tivemos aí a Operação Delivery, que foi a atuação do GAECO junto com as promotorias de execução para desbaratar essa rede. Né? Recentemente... Acho que foi uma atuação também muito interessante, necessária e digna de louvor, por parte não só do Ministério Público, mas da Polícia Civil também, que fez um trabalho muito interessante, e do Judiciário, que vai dar a sua contribuição a partir de agora, com certeza. Sem dúvida. Recentemente, a PEC 37, que dá exclusividade de investigação criminal às polícias, retirando essa função do Ministério Público, foi aprovada no Congresso. Doutor, o que isso representa para o Ministério Público? Eu não acho que representa para o Ministério Público, eu acho que representa para a sociedade brasileira, para a República Federativa do Brasil, para o Estado Democrático de Direito, um retrocesso sem precedentes. Eu acho que a sociedade tem que estar alerta para essa discussão, que nós precisamos cobrar dos nossos parlamentares que digam não a essa emenda. Essa emenda da exclusividade à polícia, a polícia tem cumprido o seu papel, mas eu acho que a exclusividade não favorece ao Estado Democrático de Direito. Até porque tem situações que só o promotor de justiça pode atuar. Outra, eu acho que o modelo da PEC, ela consagra o isolamento institucional. A Operação Delivery é um caso onde houve uma parceria com a Polícia Civil e o Ministério Público, e o resultado está aí. Mostram muito mais resultados do que atuações absolutamente separadas. Eu citaria aqui inúmeros exemplos no Brasil, né, de atuação, como aqui no Estado, o caso do Esquadrão da Morte. Aquela foi uma atuação onde o Ministério Público, de fato, investigou. Na época, as polícias não tinham condição, estavam contaminadas, e o Ministério Público entrou, investigou e deu resultado. E não se retira só do Ministério Público, porque tem que ser dito isso. Se retira também da Receita Federal, se retira também do Banco Central, enfim, de outras instituições que poderiam investigar, e isso só vai favorecer, naturalmente, aos princípios da moralidade, né, ao Estado Democrático de Direito. Politicamente, então, é preciso que haja uma reviravolta, uma mobilização dos parlamentares. O Ministério Público pretende fazer campanhas para atentar à sociedade, para, enfim, buscar esse apoio político em Brasília? Essa semana é a semana do MP, no dia 14 é o nosso Dia Nacional. E ontem foi deflagrada em Brasília uma campanha que é Brasil contra a Impunidade, que tem o objetivo de chamar a atenção para a PEC, alertando a sociedade dos perigos que isso pode representar. Isso tem uma agenda, não é? Em março, nós vamos estar lançando aqui no Estado, e aí mais com foco local, de sensibilizar os nossos parlamentares para que votem com a sensibilidade como republicanos. Porque a PEC, ela não fere interesse do Ministério Público, como eu disse antes, fere interesse da sociedade brasileira, da República do Brasil. Sem dúvida. De citar alguns casos no Brasil em que a atuação do Ministério Público em investigações criminais foram fundamentais, inclusive para desbaratar quadrilhas dentro das polícias, como aconteceu, por exemplo, no Rio de Janeiro em algumas situações. Agora, doutora Patrícia, e o Prêmio de Jornalismo do Ministério Público, que este ano, na sua terceira edição, tem parceria da Rede Record? É verdade, uma parceria bastante interessante, que rendeu frutos. Nós estamos na nossa terceira edição. Eu quero dizer, Alan, que o nosso Prêmio de Jornalismo ganhou esse ano o Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça. Bacana. Que é o maior prêmio do Brasil nessa área. Ou seja, o prêmio ganhou um prêmio. Exato. O prêmio mais importante do Brasil. Para um Ministério Público pequeno como o nosso, é motivo de muito orgulho. Esse ano, a edição tem mais de 100 trabalhos inscritos. Como se diz numa linguagem popular, bombou. Bombou. Nós vamos ter a participação de um jornalista da Record bastante renomado, que é o Vinícius Donola, que faz essas reportagens especiais, foi correspondente em Nova York, e do Raul Gazola, que é uma celebridade da Record, que vai ser o nosso mestre de cerimônia. Um dos grandes atores da Rede Record, reconhecidos, Raul Gazola, e o Vinícius Donola, que dispensa apresentações das feras do jornalismo da Rede Record. Só lembrando a data do evento, para quem está em casa, doutora Patrícia. Dia 14, que é no Teatrão, às 8 horas, no dia do MP. Tradicionalmente tem sido assim, no dia do MP. Premiações em dinheiro. Premiações em dinheiro. São várias categorias, jornalismo impresso, jornalismo online, fotografia, tem um destaque acadêmico também para favorecer, os alunos, claro, prestigiar os alunos. No curso de jornalismo. Televisivo.
e vários prêmios em dinheiro. O prêmio desse ano tem alguma novidade, algum foco específico ou é mais a atuação do Ministério Público? O prêmio desse ano sempre é a atuação do Ministério Público, porque a ideia do prêmio é essa relação imprensa-Ministério Público e voltada para o interesse social, que é o interesse da sociedade, porque isso nós temos em comum, né? Mas o foco dele, na realidade, o mote é a questão do fim do mundo, e a gente fez essa relação com a questão ambiental. Segundo os maias, no dia 21 de dezembro deste ano, o mundo se acaba. Tomara que eles estejam errados, né? Eu creio que eles estão errados. Eu quero viver mais um pouquinho nesta terra tão linda que Deus fez. Doutora Patrícia, infelizmente, fui surpreendido ao chegar de Nova York com a diminuição do tempo do Gazeta Entrevista, também respeitando aqui uma decisão da nossa grade. Infelizmente, nosso tempo está esgotado. Eu quero agradecer de coração e parabenizá-la pelo o sucesso e um belo primeiro ano de gestão da senhora no Ministério Público. Muito obrigado, doutora Patrícia. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Daqui a pouco nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Fique conosco, até já.